Bem, bom dia a todas as pessoas, boa tarde. É preciso combater o crime organizado com inteligência e eficiência. Esse é o pressuposto da minha fala. Método da minha fala. A partir de dados do Rio de Janeiro, eu vou elaborar perguntas ao governador. Então, esse é o método. Eu apresento um dado e depois faço uma pergunta. Na mega operação que foi feita recentemente na Penha, no Alemão, ela não realizou a maior parte dos mandados de prisão. A maior parte dos criminosos acabou fugindo, mesmo com a contenção feita pela polícia ao redor. Também não prendeu as principais lideranças do Comando Vermelho e, no mesmo dia, o Comando Vermelho continuava com o domínio territorial sobre a Penha e o Alemão. Pergunta: como desenvolver, a partir da PEC, mecanismos de inteligência e maior efetividade das operações policiais para o enfraquecimento do crime organizado? Segunda pergunta. Na mega operação policial feita no Rio, que não realizou a maior parte dos mandados de prisão, que a maior parte dos criminosos fugiu, que as lideranças do Comando Vermelho não foram presas, que o Comando Vermelho continuou no mesmo lugar, foram mortos 5 policiais. Pergunta: como desenvolver, a partir da PEC, operações que possam proteger a vida dos funcionários do Estado, não colocando a polícia para matar e morrer, sem efetividade no combate ao crime organizado? Pergunta número 3. De 2020 para cá, aconteceram as chacinas mais letais da história do Rio de Janeiro, segundo dados do GNI, retirados de fontes oficiais do governo do Estado. Nesse mesmo período de maior letalidade policial, o Comando Vermelho vem expandindo seu domínio territorial. Então, pergunto ao governador: qual é o parâmetro para continuar insistindo numa política baseada na letalidade? E quais os parâmetros a PEC pode ter para ajudar na redução da letalidade policial? Trago outro dado. 2019, 2021, 2022, 35% da letalidade violenta na região metropolitana do Rio de Janeiro foi da própria polícia, ou seja, 35% dos homicídios foram cometidos pela polícia. Em 2013, 9,5%. Se eu comparo 2013 com 2022, um aumento significativo da letalidade policial. Nesse mesmo período, as facções criminosas aumentaram o seu domínio territorial. Então, letalidade policial em ascensão não está significando redução do crime organizado. Qual a razão para continuar achando que a política de segurança baseada na letalidade vai, de fato, enfrentar o crime organizado? Quarta pergunta. Foi dito, inclusive, pelos 2 governadores: liberdade para a polícia agir. Queria entender melhor qual é esse conceito de liberdade ou liberdade técnica. No Rio de Janeiro, nosso estado, a lógica de uma polícia com licença para matar tem feito o Estado produzir os seus próprios assassinos. Rony Lessa, Adriano da Nóbrega, Batoré, Escritório do Crime e outros grupos de extermínio têm relação íntima com grupos e forças de segurança. Uma polícia sem controle externo é a abertura para milícia e grupos de extermínio. Lembro aqui a juíza Patrícia Scioli. Ela foi morta por PMs a mando de um comandante porque estava denunciando matança sem critério, grupo de extermínio e formação de milícia no batalhão de São Gonçalo. Qual é a ideia para a PEC e para o governo do Rio enfrentar o crime, não quando ele é paralelo ao Estado, mas se organiza dentro do Estado, com braço na polícia e na política, inclusive no alto escalão? Próxima pergunta. Estou aqui com um gráfico que mostra a evolução do domínio territorial da milícia e do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. E aí, a partir disso, transponho para uma pergunta na PEC. Segundo esse gráfico, hoje, na região metropolitana do Rio de Janeiro, são quase 200 quilômetros quadrados sob domínio da milícia, organização criminosa. Quase 250 quilômetros quadrados sob domínio do Comando Vermelho, também organização criminosa.
De fato, no último período, há uma expansão do Comando Vermelho, mas a diferença não é tão grande entre Comando Vermelho e milícia em quilômetros quadrados de domínio territorial na região metropolitana. Agora eu trago um dado sobre operações policiais em áreas de Comando Vermelho e de milícia, de 2007 a 2023. 11.709 operações em área do Comando Vermelho. 2.558 operações em área de milícia. Para mim, ambas organizações criminosas. Bem, como a PEC deve caracterizar na visão do governador as milícias? O que justifica um número tão maior de operações em área do Comando Vermelho? A ideia é impedir que o Comando Vermelho avance sobre áreas não dominadas ou a ideia é impedir que o Comando Vermelho avance sobre áreas de milícia? Contaria as milícias com maior cumplicidade dentro das estruturas de Estado? Porque, para mim, tanto as milícias quanto o Comando Vermelho maltratam o nosso povo e precisam ser combatidos com inteligência. Sexta pergunta. Concordo com o governador, ao menos em uma frase, quando ele diz que armas e munições constituem um fator objetivo que fazem com que uma organização consiga controlar um território. É o poder da arma e das munições, senão esse controle não se efetivaria. Segundo informações da Polícia Civil, na mega operação, na chacina operada na Penha, no Alemão, vários fuzis vieram do Exército da Argentina, do Peru e do Exército Brasileiro. Segundo... Venezuela, obrigado. Ou seja, a favela não produz fuzil. Do Instituto Sou da Paz, com base em dados oficiais, existe um fluxo contínuo de tráfico de armas e munições, de forças de segurança para o próprio crime organizado. Ou seja, são diversas as matérias, eu nem tenho tempo aqui de mostrar, que a corrupção policial acaba sendo um dos fatores de desvio de armas e munições para o próprio crime organizado. E isso enfraquece, inclusive, os muitos bons policiais, juízes e promotores, lembrando que a juíza Patrícia Scioli foi assassinada porque estava denunciando corrupção policial que alimenta o crime organizado. Pergunta ao governador, como nós podemos asfixiar o tráfico de armas e munições para as organizações criminosas e como a integração com a Polícia Federal, com a Receita Federal, com as forças da fronteira podem contribuir efetivamente com isso. Penúltima pergunta, qual a opinião do governador e como pode ajudar a PEC no uso de câmeras corporais em uniformes policiais por meio de gravação ininterrupta? O senhor avalia que poderíamos ter um parâmetro de obrigatoriedade para isso? O senhor avalia que essas câmeras constituem desconfiança ou apenas, que é a minha opinião, transparência sobre a atividade policial? Se nós tivéssemos, eu não sei se temos, a gravação do que aconteceu no Rio de Janeiro, não seria bom para todo mundo, para provar as circunstâncias em que aconteceram as mortes? Portanto, a minha defesa é que não é um exercício de desconfiança, mas de transparência para uma atividade que é muito sensível, que é o monopólio do uso da força pelo Estado, que é legítimo, mas tem parâmetro jurídico. Tenho muito medo do que significa liberdade técnica quando grupos de extermínio nascem das próprias forças policiais. E, por fim, de novo, sobre a mega operação, apenas fazendo aqui um resumo dela, prendeu pouco, a maior parte dos criminosos que tinham mandado de prisão fugiu, matou como nunca, 5 policiais morreram. Além disso, o Comando Vermelho continuou exatamente no mesmo lugar, e das pessoas mortas, que não eram policiais, e somente com perícia e com gravação vamos entender as circunstâncias, sem romantização do crime, e o Estado tem o legítimo uso da força, só não pode chegar matando, nem no Leblon, nem no Alemão, 17 pessoas não tinham sequer antecedente criminal. A circunstância da morte só com a gravação. Estou juntando essas informações. A pergunta que eu faço é, se fossem 17 pessoas brancas, moradoras de um bairro elitizado do Rio de Janeiro sem antecedente criminal, qual seria a presunção? Foi confronto ou foi execução?
Se na PEC da segurança não devemos lembrar que marcadores de território, marcadores de cor da pele ainda definem quem são os cidadãos e não são os cidadãos. Porque me espanta uma operação que prende quase ninguém que tinha que prender, mata muito, morre policial, a maior parte dos criminosos foge, ser chamada depois de sucesso. Para mim, massacre absolutamente ineficiente, com banho de sangue para espetacularização política. Vou dar uma entrevista e volto para ouvir a resposta do governador. Governador, eu queria agradecer a forma como Vossa Excelência recebeu os membros da Comissão de Segurança Pública no Rio de Janeiro, no seu centro integrado de comando e controle, com a presença do secretário de Segurança Pública, o secretário da Polícia Civil, da Polícia Militar, o secretário da Polícia Penal, todos envolvidos na operação. Quero parabenizar Vossa Excelência pela competência, pelo trabalho de todos os policiais por Vossa Excelência comandados. Governador, eu peço desculpas pelo senhor ter gasto aqui 11 minutos do seu tempo valioso ouvindo baboseira, ouvindo merda da boca de narcodeputado, tá? Cara que votou contra o PL antifacção e depois vem aqui vomitar besteira no ouvido de Vossa Excelência. Eu peço desculpas em nome do Parlamento brasileiro e espero que o Estado do Rio de Janeiro decida melhor sobre quem são os seus representantes aqui. Apesar de que bandido no Brasil vota, né? Bandido, família de bandido no Brasil vota, e é isso aí que eles produzem. Eu quero trazer aqui algumas palavras importantes para a gente evitar de continuar gastando o tempo do governador. São coisas que mostram a incompetência, a falta de conhecimento, a falta de preparo para ocupar os cargos que ocupam. Governador, esse povo da esquerda não entende o que é inteligência. Então eu vou definir aqui para eles pararem de falar merda, tá? Inteligência é o trabalho de coleta de informações para o tomador de decisão. Anotem essa definição, está no texto, é só estudar. Inteligência e investigação são duas coisas distintas. Inteligência qualquer um faz. Inteligência serve para business, para negócio, para tomada de decisão política, serve para tudo que você faz na sua vida. É só essa definição. Tá? Não tem nada a ver com investigação. Investigação criminal é a busca de autoria e materialidade. É a investigação conduzida pelo delegado de polícia. Não tem nada a ver com o que eles estão aqui confundindo. Quando esses caras vêm aqui e falam assim, tá faltando inteligência, é porque eles não sabem o que é inteligência. Eles não sabem o que é investigação e vêm aqui vomitar besteira no ouvido de Vossa Excelência. Tá? Quando eles vêm aqui perguntar para o senhor o que podia ser feito para garantir a segurança dos policiais, eu vou dizer, sabe o que podia? A bosta dos blindados da Polícia Federal podiam ser utilizados. Mas não, está lá sendo utilizado para prender passarinho. Vocês viram isso? Você viu isso, Paulo? O blindado da Polícia Federal invadindo uma casa para prender uns passarinhos lá. É isso que faltou. Faltou helicóptero blindado. Faltou veículo blindado para o transporte das tropas. Faltou isso, faltou envolvimento do governo federal, que foi omisso, que não fez nada, que tirou o time de campo e colocou os policiais em risco. Chacina. Tá, eu vou explicar o que é a definição de chacina, aqui do ponto de vista técnico, né? Afinal de contas, sou delegado de polícia, trabalhei 5 anos no Departamento de Homicídios. Chacina são múltiplos homicídios. Na Polícia Civil do Estado de São Paulo, aqueles com mais de 5 vítimas. A gente tem uma delegacia especializada em isso. Policial pratica homicídio, Faura? No exercício da função? Não! É a ausência de tipicidade por antijuridicidade da conduta. A conduta praticada pelo policial não é antijurídica, mas essas antas não compreendem. Eles não sabem o básico de direito. Presidente, uma questão de ordem, Então por aqui, favor. fica quieto, deixa eu falar. Presidente, presta questão de atenção, ordem. vê se é uma coisa. E concluir a fala dele, Vossa Excelência falar em seguida. De estudar o direito para vir aqui numa casa de leis que produz as leis federais que vão ser aplicadas, Artigo 73, tá aí, presidente. fica quieto, porra! Vê se aprende alguma coisa! Fica quieto! Deputado Belinsky, a sua palavra está assegurada. Eu peço que Vossa Excelência continue. Aqui falando... Eu peço silêncio a todos os deputados presentes
Está assegurada a palavra do deputado Paulo Bilinski, em seguida darei a questão de ordem ao deputado. Deputado Bilinski, deputado Jorge Sola, Deputado Bilinski, está assegurada a palavra do deputado Paulo Bilinski. Anota aí. Repõe meu tempo, presidente. Vamos ficar quieto aqui, Presidente. Deputado Jorge Sola, por favor. Com a palavra, deputado Paulo Bilinski. Repõe meu tempo, presidente. Mais de 40 segundos que aqui tá gasto aqui. Seu tempo será reposto, deputado Paulo Bilinski. Muito obrigado. Então vamos lá. Homicídio. Homicídio é conduta típica, antijurídica e culpável. Com a presença da excludente de antijuridicidade da legítima defesa, deixa de ser homicídio. Sabe como é que chama tecnicamente? Anota aí, ó. Anota aí, tá? Já foi chamado de resistência, hoje se chama de intervenção policial, qualquer termo, porque é reconhecida a excludente de antijuridicidade pelo delegado de polícia, nunca foi tipificado como homicídio, tá? Vamos lá. Vamos falar sobre controle externo da polícia. Também, se soubessem, se tivessem estudado o mínimo de direito, para não passar vergonha aqui, afinal de contas a gente está na Câmara Federal, e eu saber que a fiscalização externa da atividade policial é realizada pelo Ministério Público. Está na lei, mas os caras não sabem. Não sabem e não estão aqui para ouvir, né? Domínio territorial. Governador, eu estive em El Salvador, conversei muito com o ministro da Justiça lá. A similaridade entre o que El Salvador enfrentava antes da intervenção que foi realizada e o Estado brasileiro, as similaridades são profundas. Nós conversamos com o chefe da Polícia Nacional, conversamos com a Procuradoria-Geral, conversamos com o ministro da Justiça. É claro, ou a gente adota realmente um modelo de combate ao crime organizado no Brasil, ou acabou, tá? Oruan, né? O senhor ficou sabendo, né? Eu espero que seja fake news e mentira, mas Oruan indo no PT para se candidatar a deputado estadual pelo Rio de Janeiro é uma vergonha, é exatamente isso, tá? Vamos lá, para andar mais rápido aqui, é que falaram tanta bosta que fica difícil de responder tudo, mas vamos lá. Perguntaram pro governador como que a PEC vai tratar sobre classificação de milícia. Porra, os caras não sabem nem a diferença entre texto constitucional e norma infralegal. Milícia já está prevista na lei de combate ao crime organizado. Não tem nada a ver com a PEC, né? Para de perder tempo. Perguntaram aqui sobre como que podia diminuir o número de armas e munições nas mãos dos criminosos no Rio de Janeiro. É fácil. É só a Polícia Federal fazer o trabalho dela. Afinal de contas, controle de fronteira é atribuição da Polícia Civil, da Polícia Militar do Rio de Janeiro? Não é, né, governador? Pelo que eu saiba, a competência é do governo federal. Incompetente, que não consegue impedir que armas e munições entrem no território brasileiro, e essas armas vão parar na mão dos criminosos, por eles protegidos, que depois vão utilizar essas armas contra a população. Câmeras corporais. Eu não vou nem perder tempo com essa baboseira, porque tem tanta coisa mais importante para se investir o dinheiro público quando a gente fala de segurança pública, que beleza, se o governador quiser comprar câmera corporal, ele pode comprar, mas sabe o que tem que comprar antes? Tudo aquilo que é mais relevante. O pessoal não tem nem a capacidade de criar uma escala de definição de prioridade. Essa sempre foi a minha posição, uma posição clara. Câmera corporal é muito bom. Beleza, quando tiver dinheiro para isso, tá? Quando todos os salários forem excelentes, mas a gente tem que lidar com a realidade. Dá para dizer, eu posso dizer com todo orgulho que o salário da Polícia Civil do Rio de Janeiro é melhor que o salário da Polícia Civil de São Paulo, governador. É porque é má vontade política? Não, é uma questão de disponibilidade de recurso. É óbvio que o governador Tarcísio queria poder pagar a mesma coisa que Vossa Excelência paga, eu tenho certeza absoluta, mas as dimensões são diferentes, o orçamento é diferente, as prioridades são outras. Então, Vossa Excelência não se preocupe com essa questão de câmeras, tá? Eu queria fazer um resumo da operação para todo mundo que está aqui, que não teve a oportunidade, né? Apesar de convidados, não tiveram a oportunidade de estar com o governador, tá? Para deixar bem claro, as únicas vítimas
foram os policiais militares, os policiais civis que foram mortos e feridos. Ponto. Os criminosos que foram mortos escolheram deliberadamente atentar contra a vida dos policiais que, agindo em legítima defesa, ou seja, a utilização dos meios disponíveis para repelir uma injusta agressão atual iminente contra si ou contra terceiro, realizaram disparos, neutralizaram as ameaças. Os corpos foram movimentados por criminosos utilizando veículos roubados. E os corpos foram movimentados no local para quê? Para impedir o trabalho da perícia, para remover a camuflagem que eles estavam utilizando. Por que um ladrão vai para a mata usando camuflagem se não for para aumentar a chance que ele tem de matar um policial? Então, governador, novamente, em nome do Congresso, em nome da Câmara dos Deputados, eu peço desculpas pelo senhor ter tido que ouvir esse monte de baboseira, porque o senhor não merece, o senhor tem coisa muito mais importante para fazer. Muito obrigado.